Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos todos? Todo mundo bem? Graças a Deus. Então, estamos aqui para mais uma leitura do livro de Levíticos. E hoje a leitura vai ser um tanto quanto séria, porque é um acontecimento complicado que aconteceu, mas era necessário que acontecesse para aprendizado, para que o povo levasse a sério as ordenanças do Eterno. Todas as vezes que o Senhor determina uma coisa, é para ser seguida, porque é o melhor para nós mesmos. Vamos lá para o capítulo 10 do livro de Levíticos. Nadab e Abiú, os filhos que foram consagrados para trabalharem no tabernáculo junto com o pai Arão. Arão era o sacerdote e os filhos eram os ajudantes do sacerdote. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram o fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Gente, Jesus tem misericórdia de nós. Olha que exemplo para todos os tempos, não só para aquela época, há 3.500 anos atrás, mas para hoje. Olha, a gente poderia falar muita coisa sobre isso, sobre o fogo estranhos que estão sendo oferecidos nos altares dos templos das igrejas de hoje. Vou ler de novo o primeiro versículo do capítulo 11. Isso é sério. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Gente, eles ficaram com o pai na frente do tabernáculo pelos 7 dias, junto com Arão. Tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. O único que poderia trazer incenso, era Arão. Nadab e Abiú não foram consagrados sacerdotes. Arão é que era o responsável pelo incensário. Mas como eles se acharam, eu participei, eu fiquei na frente do tabernáculo 7 dias, então eu também tenho a obrigação, o privilégio de incensar diante do Senhor. Não. Não é porque você é crente, você foi batizado, tem o Espírito Santo sobre você, que você vai perante o Senhor e fazer aquilo que o Senhor não mandou que você fizesse. É muito sério. Você sabe por que eu estou aqui lendo a palavra online, transmitindo e lendo assim? Porque o Senhor me pediu para fazer isso.
Eu não seria louca de fazer uma coisa se o Senhor não tivesse me pedido. E mesmo assim eu faço com tremor dentro do meu coração, porque eu quero ser usada por Ele, eu quero que Ele me use, eu quero que a minha boca não seja o que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo quer transmitir, o conhecimento que o Espírito Santo quer transmitir. Então, irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Hoje, cantores, gente, é muito sério. É muito sério. Só deveria subir no púlpito para cantar e para falar aquilo que o Senhor disse para fazer, para subir. Outro dia eu vi uma discussão online aí num desses sites, uma pessoa criticando porque uma outra pessoa que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com a comunhão com o Eterno, foi convidado para tocar no púlpito. Fogo estranho. Sabe-se lá o que aquela pessoa fez antes de chegar na igreja? Hoje, algumas pessoas até morrem, né? Ou cai lá e instantaneamente morre. Mas a morte pior, a pior morte não é essa física, a pior morte é espiritual. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas que sobem no púlpito, que falam que o Senhor falou quando o Senhor não falou? Os profetas falaram muito sobre isso, né? Os profetas falaram, nós estudamos os profetas e quantas vezes os profetas falavam, vocês vão lá sem falar o que eu falei quando eu não falei. Ai, dos profetas que falam coisas que eu não mandei que eles falassem. Está aqui? Olha aqui. Então irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O Senhor não tinha mandado os filhos de Arão incensarem. Essa não era o trabalho dos filhos de Arão. Os filhos de Arão eram para ajudar Arão e não para entrar diante do Senhor e oferecer sacrifício e incensar. Não. E eles acharam que eles podiam fazer. Ficaram, né? Todos orgulhosos. Nós somos os melhores, nós somos filhos de Arão. O Senhor, estivemos diante do altar lá, dentro da congregação, 7 dias, então nós temos autoridade. O Senhor não deu autoridade a eles. Disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse. Sereis santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Moisés chamou a Misael e a Elisafã, filhos de Uriel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Moisés ordenou a Misael e a Elzafã, filho de Uriel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então se chegaram e levantaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés ordenara. Disse Moisés a Arão e aos seus filhos Eleazar e a Itamar. Ainda bem que ele tinha muitos filhos, né? Não descobrireis as vossas cabeças, nem rapareis, nem rasgareis as vossas vestes.
para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor provocou. Então, Arão e os outros 2 filhos de Arão, Eleazar e Itamar, não puderam chorar pelos 2 irmãos. Mas sim, todo o resto da congregação poderia chorar a morte deles. Não saireis da entrada da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles não puderam nem ir no enterro do filho. Ele não pôde ir. Ele teve que ficar na frente da tenda da congregação. Disse o Senhor a Arão. Aí o Senhor falou com Arão. Não beberás vinho nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Gente, olha o detalhe. Olha o detalhe. Por certo, os 2 que foram incensar lá estavam alegres de bebida. Além de fazer uma coisa que o Senhor não ordenou que eles fizessem, eles ainda estavam alterados. Deu vontade de chorar. Sabe por quê? Porque quantos hoje vão tocar nas nossas igrejas? Quantos sobem no púlpito dessa forma? Olha o que o Senhor ordenou ao sacerdote. Não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Não entra dentro da igreja bêbado, não entra dentro da igreja depois de você ter fumado uma maconha, não entra dentro da igreja para ministrar quando você está em pecado, não entre, não faça isso. Você vai ter uma morte espiritual. Pode ser que você não morra fisicamente, mas espiritualmente é a eternidade sem Ele. Para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Porque a bebida altera o seu comportamento, altera o seu discernimento. A pessoa que bebe, usa droga, ela fica alterada, ela não está na sua consciência normal. Olha a razão, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Como é que um pastor pode apacentar as ovelhas quando ele está alterado de vinho ou quando ele está alterado de alguma outra coisa? Como é que ele vai defender a ovelha do lobo se ele está completamente fora de si? Vocês estão vendo como é que nós estamos com um problema muito sério aqui? Muito sério. Como estão os nossos pastores? Como estão os nossos cantores, os nossos levitas dentro da igreja, subindo nos púlpitos? Como estão eles? Então disse Moisés a Arão e Eleazar e Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai oferta de cereais, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-as sem levedura junto ao altar,
pois é coisa santíssima. Comê-la-eis em lugar santo, pois isso é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, pois assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo. Foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. O que Moisés estava falando para Arão? Arão, leva a sério aquilo que o Senhor falou. Leva a sério, Arão. Você sabe que vocês não podem beber bebida forte, vocês não podem mais se dar ao vinho. Tudo que você for fazer, que foi consagrado ao Senhor, tem que ser feito dentro do templo. Quantas lições aqui, hein? Quantas lições aqui. Versículo 15. A coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Pertencem a ti e a teus filhos contigo, por direito perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já havia sido queimado. Indignado grandemente contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo? É coisa santíssima. E o Senhor a deu a vós para que leveis a iniquidade da congregação e para que façais expiação por eles diante do Senhor. Visto que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente deveis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Olha, gente, como é difícil o aprendizado, como é difícil aprender, como é difícil obedecer. Então disse Arão a Moisés: hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mas tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, seria isso porventura agradável aos olhos do Senhor? Ouvindo isto, Moisés deu-se por satisfeito. É bom a gente estudar assim, minuciosamente, para que a gente possa entender. Para que a gente possa entender e obedecer. Entender que até para Arão e para os filhos de Arão foi difícil aprender, mesmo eles tendo visto todas aquelas manifestações que o Eterno fez diante do povo, diante deles. Gente, os filhos de Arão e Arão estão vendo tudo que o Eterno fez desde que saíram do Egito. E mesmo assim eles ainda tinham dificuldade de aprender. Imagina a gente que não viu nada disso. É difícil o aprendizado. E o Senhor tem que ficar batendo na cabeça da gente o tempo todo. Isso aqui foi dado há 3.500 anos atrás e até hoje nós estamos errando. Até hoje estamos errando. Ai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gente, eu vou dizer uma coisa. É difícil estudar a palavra. Não é fácil. É difícil obedecer? Não é fácil. Mas lembra da parábola de Jesus? Quando ele falou
para os discípulos, porque os discípulos ficaram, ah, Senhor, mas então, lembra quando o jovem rico foi lá e ele falou, quão difícil é um jovem rico entrar, o rico entrar no reino dos céus, é mais fácil entrar um camelo dentro de uma agulha, a agulha daquela época era grande, viu gente, mesmo assim, que era agulha de costurar o couro, era uma agulha forte e grande. E os discípulos falaram, então, mas então quem que vai se salvar? Porque é difícil, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Não é a palavra que fala que o caminho para a redenção, o caminho para a Jerusalém Celestial é estreito. Agora, o caminho largo, onde tudo pode, eu posso fazer tudo que eu quiser, tudo pode. Oh, meu Deus, tem compaixão, tem misericórdia. É o caminho largo que leva à perdição. Eu falei assim, agora porque algumas situações que a gente passa aqui na Inglaterra, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Gente, o caminho é estreito. O caminho é muito estreito. Por isso que a palavra diz que o Senhor, no fim, quando ele separar o bode da ovelha, ele vai dizer para o que estiverem à esquerda, não os conheço. E eles vão falar, Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. O Senhor disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o caminho é estreito. As regras são específicas, como nós vimos aqui. O salário do pecado é a morte. Eu sei que essa palavra é dura, muito dura, mas eu não tenho como não dá-la. Eu não tenho como não passar para vocês, porque está aqui. Nós acabamos de ler. Que o Senhor tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da sua igreja. A igreja invisível, gente, é muito pequena. Mas ela é grande ao mesmo tempo, porque são 2000 anos. 2000 anos em que a igreja invisível, tem subsistido a todas essas coisas. A igreja invisível. Eu estava estudando essa semana a vida de um ortodoxo que viveu no Alasca. Ele era da Rússia. No ano de 1800 e pouco. Ele era da Rússia e ele foi chamado para um ministério no Alasca. Gente, que vida! Sofreu demais, mas a gratidão daquele homem, a igreja invisível, gente. O que ele fez, os milagres que o Eterno operou através dele. Tanto é que a igreja ortodoxa grega canonizou ele. O nome dele é muito esquisitinho, que ele era russo, né? Mas vida abençoada, ajudando, criando crianças abandonadas dos esquimós, dos nativos, né, do Alasca, numa época em que não tinha nada, né, gente? 1800, não tinha nada do que nós temos hoje. E ele sobreviveu num país em que o inverno dura 9 meses.
E o Senhor o abençoou, e ele morava numa casinha pequenininha. Mas o Senhor estava com ele o tempo todo, 100%, protegendo. Ele morreu de velho. Morreu de velho. Com um ministério lindo e maravilhoso. Deixou muitos discípulos lá no Alasca. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.